Carlos Eduardo Vieira e Névio de Campos, intelectuais e o processo de formação da Universidade Federal do Paraná. Então, inicialmente, dizer meu bom dia a todos e a todas. É uma grande honra estar aqui representando esse primeiro capítulo aqui do livro Reflexões, o UFPR 100 anos, escritos por mim e pelo professor Névio de Campos, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu professor aqui do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. Eu fiz assim alguma coisa para acompanhar no PowerPoint. Não vou conseguir apresentar tudo que eu organizei, né? Isso é um mal de professor, né? Sempre organizar mais do que o tempo permite. O título do nosso trabalho é Intelectuais do Processo de Formação da Universidade Federal do Paraná, 1912-1950. Livro este que nós já tivemos a oportunidade de ouvir por parte da criação, né, do design, um livro muito bem feito, muito bem construído e muito bem organizado pelo professor Renato, pelo professor Ricardo, os quais eu cumprimento, né, pelo trabalho hercúleo, né, de organizar essa obra com autores tão de setores, né, de campos de atividades tão diferentes. Esse capítulo, né, ele está associado também ao grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na universidade, que é o Grupo de Pesquisa História Intelectual e Educação, o GFE, e as pesquisas que eu desenvolvi juntamente com o Névio, elas estão associadas a todo um esforço de investigação de muitos outros colegas. Nós exploramos nesse capítulo, e a ideia mesmo é só dar uma ideia, né, do que nós fizemos. Nós exploramos quatro contextos do processo da história da Universidade Federal do Paraná. Primeiramente, o contexto da criação, em 1912, da Universidade do Paraná. Depois, o contexto da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, em 1938. Um momento, do nosso ponto de vista, bastante importante, que é quando o projeto de 1912, assim que eu vou me referir, né, ao primeiro projeto. O projeto de 1912, ele se encontra com o projeto de 1938, recriando, né, a Universidade do Paraná, em 1946, e depois nós vamos concluir esse capítulo discutindo o período que antecede a federalização. Nessa fala que eu farei agora, eu privilegiarei fundamentalmente o projeto de 12 de 38, porque depois Névio vai falar mais detidamente sobre a questão da federalização quando discutir no capítulo que ele escreve a participação do Flávio Suplicy nas jornadas da federalização. Já existem hoje falou-se bastante que já há uma bibliografia sobre a história da universidade. Então, efetivamente, nosso capítulo não tinha como pretensão refazer aquilo que já estava produzido pela historiografia. Principalmente, quero lembrar aqui os trabalhos da professora Cecília Westphalen e do professor Rui Wachowski, né, que nos antecederam na narrativa da história dessa instituição. Então, a gente optou, nesse capítulo, a fazer uma análise da ação da intelectualidade que se envolveu no empreendimento de criar no Paraná instituições de ensino superior e nas concepções de formação superior que perpassaram os projetos que convergiram para a criação da UFPR. Aqui no segundo objetivo, particularmente, está bastante marcada a nossa trajetória, a nossa inserção institucional, que é o campo da história da educação. A gente trabalhou com o conceito, evidentemente, de intelectual, em princípio, o que a gente chama de um sentido amplo, né? Os intelectuais como um ator coletivo, legitimado no campo das ciências, das artes, da educação, que se move na direção do espaço público, né? Visando intervir na organização do meio social. Então, esse é um aspecto importante para nós, quando pensamos em intelectuais, que é justamente o fato
o que diferenciaria, né, o sábio do intelectual, né? O sábio é uma pessoa culta, seja na filosofia, seja nas artes, seja nas ciências. O intelectual é essa pessoa culta que se move para a ação pública, né? Se envolve em causas cívicas, em causas sociais, em causas políticas. Em sentido estricto, nós fomos observando uma espécie de, o que a gente poderia chamar de um comportamento social dessa intelectualidade paranaense. Os estudos que a gente tem feito perpassam fundamentalmente o final do século XIX até a primeira metade do século XX. E no estudo do comportamento social dessa intelectualidade, nós fomos identificando algumas características desse comportamento público. A primeira delas é aquilo que nós chamamos de um sentimento de pertencimento ao estrato social, que ao longo do século XIX e XX produziu a identidade social do intelectual. Ou seja, para estudar os intelectuais, em primeiro lugar, é preciso identificar na sociedade personagens que se considerem como tais. Não é? Segundo, aquilo que eu já mencionei no sentido amplo do conceito, a ideia do engajamento político, não é? Ou seja, essa pretensão de uma intervenção social ampliada para além das suas áreas específicas de atuação, seja na cultura, seja na ciência, seja na filosofia. Terceiro aspecto bastante importante é a veiculação por parte desse grupo de intelectuais de um discurso que estabelece uma relação íntima entre educação e modernidade. Ou seja, essa intelectualidade do final do XIX, início do século XX, ela tinha uma forte crença de que a educação seria o caminho a ser trilhado para que o país avançasse no sentido da modernidade. E um quarto aspecto, este um pouco mais controverso nas nossas análises, é aquilo que a gente chama da assunção do Estado como grande protagonista político no sentido de levar o país à modernidade. Ou seja, essa intelectualidade tinha uma crença de que o Brasil estava atrasado, que o Brasil estava em descompasso com o concerto das nações civilizadas. Nesse sentido, era preciso acelerar o tempo, e acelerar o tempo significava uma intervenção do Estado como agência organizada e centralizada, no sentido de queimar etapas e fazer com que o Brasil rapidamente alcançasse níveis de civilidade. Essa crença também perpassa bastante os corações e as mentes da intelectualidade que nós analisamos. Interessante destacar que nesse período que nós estamos pensando, fundamentalmente a partir de 1912, o debate sobre a criação da universidade no Brasil já era um debate que bastante digamos assim, intensificado, principalmente no âmbito do parlamento, no Rio de Janeiro, principalmente no período do Segundo Reinado. Então, há uma série de discussões a respeito da criação de universidades no Brasil. É importante dizer que já existiam faculdades superiores no Brasil desde o início do século XIX, mas não existia efetivamente uma universidade. Então, há um debate em torno desse tema. Há uma das últimas falas do Dom Pedro II, falando da necessidade, isso lá em maio de 1889, ou seja, nas vésperas da República. Dom Pedro II já fala da necessidade de duas universidades no Brasil, uma no norte e uma no sul do país, mas nunca menciona efetivamente o lugar dessa universidade. Nas falas parlamentares, o lugar privilegiado é sempre o Rio de Janeiro, na época, capital da República. Evidentemente, nesse debate, o Paraná e Curitiba jamais foram mencionados como lugares que, de certa maneira, fossem propícios à instalação de uma universidade. Aqui no Paraná, há um personagem pioneiro que é importante resgatar, que é o intelectual Rocha Pombo, que em 1892 apresenta a primeira proposta de criação de uma universidade no Estado. A proposta de Rocha Pombo, também já analisada pela historiografia, não foi adiante, por diversas razões que não cabe aqui discutir. O contexto de 1911, o contexto de 1912, na verdade, ele foi antecedido por uma lei de 1911, que é bastante conhecida, principalmente pelos historiadores da educação, que é a Reforma Rivadavia Correia, que teve uma vida muito curta, eu chamo sempre da Primavera Liberal no campo da educação, foi até 1915, e foi efetivamente essa legislação que deu a permissão, deu a possibilidade
que aqui no Paraná, na cidade de Curitiba, uma cidade bastante acanhada, num estado recém-emancipado, ela fosse efetivamente realizada. Né? Há todo um contexto, né? E quando a gente pensa em história, a palavra conceito, né? O termo contexto é um termo fundamental. Há todo um contexto que a gente pode aqui pensar, que explique um pouco, né? Que ajude a entender um pouco a criação da universidade aqui no Paraná. Mas antes de falar um pouco dessas razões, é importante dizer que, embora esse contexto tivesse, eu destaque, né, uma série de elementos que, de certa maneira, contribuem para a criação da universidade, é importante destacar o que já foi dito aqui nas falas anteriores, que se tratou, no caso especificamente da nossa Universidade do Paraná, na criação de 1912, se tratou de uma intervenção bastante audaciosa. Primeiro, no sentido de criar uma instituição de ensino superior, né, intitulada Universidade do Paraná, numa cidade como Curitiba. Né? Uma cidade realmente muito acanhada, né, pensando em outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, né, que já tinham inclusive faculdades de ensino superior instaladas desde o século XIX. Segundo aspecto importante de destacar é que os grupos que compuseram a Universidade do Paraná e depois, inclusive no processo de unificação em 1946 com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eram grupos não somente diversificados do ponto de vista ideológico, plurais do ponto de vista ideológico, mas ainda, diria além, conflitantes do ponto de vista ideológico. Então, um outro aspecto que nos parece bastante interessante é como que grupos com visões ideológicas, políticas e educacionais, em dados momentos bastante contrastantes, eles foram capazes de se manterem, de conseguirem manter o projeto universitário intacto, apesar de todas essas divergências. Então, a gente destaca, efetivamente, um primeiro aspecto que é que move, né, esse desejo pela universidade, que é a centralização das formações superiores no Brasil, desde o período da colônia, mas também durante o Império e na primeira fase republicana. Durante a colônia, praticamente a única opção de ensino superior era indo a Coimbra, em Portugal. Então, era necessário atravessar o Atlântico para conseguir um título superior. Com a independência, e principalmente a partir do século, já no século XIX, né, com a vinda da corte portuguesa, com o surgimento das faculdades superiores, ainda assim continuava sendo um exercício bastante difícil a formação superior, pensando fundamentalmente no caso dos paranaenses, dos curitibanos, que tinham que ir ou a São Paulo, ou a Rio de Janeiro, ou a Salvador, ou a Recife. Né? Então, realmente, a questão da centralização do ensino superior no país, ele foi um fator que levou a que as comunidades se organizassem no sentido de criar suas próprias instituições para que atendessem às demandas locais e regionais. Há um processo de urbanização, há um processo de complexificação da vida societária que exige profissionais qualificados na área da engenharia, da medicina, da economia, do direito, da educação, enfim, todo um conjunto de questões econômicas e sociais que nos movem também à questão da formação superior. Aquilo que eu já mencionei, né, uma crença no poder da educação, né, que as pessoas tinham essa forte convicção e felizmente elas ainda mantêm, né, que a educação é um caminho para a mobilidade social, que a educação é um caminho para a ascensão social e, evidentemente, que a educação, a titulação superior é um caminho de distinção social. Então, as pessoas buscavam esses títulos superiores no sentido justamente de buscar um lugar, um posicionamento melhor dentro dos seus contextos de experiência social. Aqui um aspecto que também não vou me alongar, porque eu sei que Ricardo Oliveira vai apresentar com muito mais detalhes, que é um fator extremamente favorável ao processo de criação da Universidade do Paraná em 1912. A íntima associação, e eu usei até a expressão identidade, entre o poder econômico, o Estado, os grupos políticos dominantes, a imprensa e as elites cultas letradas. Ou seja, há uma forte convergência de interesses, há um forte encontro de horizontes destas elites econômicas, políticas e intelectuais
no sentido de que a cidade de Curitiba precisaria criar o seu projeto de ensino superior. E, evidentemente, aqui, especificamente com relação aos intelectuais, um desejo desse grupo social, desse agente político social, de, criando a universidade, criar também um púlpito privilegiado para que eles pudessem enunciar as suas concepções de mundo, as suas visões de cidade, os seus projetos de país. Aqui eu destaco aquilo que eu também já afirmei, que foi esta peculiar, né, característica desse grupo de trabalhar conjuntamente, né, evitando sectarismos e evitando os exclusivismos no projeto universitário. Tanto no primeiro grupo, né, é sabido pela história que nós conhecemos já da universidade, que o Nilo Cairo estava trabalhando numa direção, o Vitor Ferreira do Amaral estava trabalhando em outra direção, aí eles descobriram pelos jornais, né, que existiam dois grupos trabalhando, pensando na formação de uma instituição de ensino superior, e esses grupos resolveram se unir. E não só no primeiro projeto de 1912, mas no projeto de 1938 e depois 46 com a unidade dos dois grupos, também é importante destacar a presença, a entrada do grupo católico, né, o grupo que estava originalmente ligado ao Círculo de Estudos Bandeirantes e que cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná, que era alguma coisa completamente independente da Universidade do Paraná, e que leva que em 46 esses dois grupos se unem. E é sobre esse encontro, né, entre o grupo de 12 e o grupo de 38 que eu vou aqui falar um pouquinho. O grupo de 12 tinha como horizontes fundamentais a questão da ciência aplicada, a questão das profissões liberais, a visão de mundo laica e liberal e a formação técnico e científica. Evidentemente aqui quando nós falamos de um grupo de intelectuais, há uma forte generalização no que eu estou falando. Né? Se nós analisássemos personagens particulares, talvez nós encontrássemos discrepâncias grandes com relação a estas questões. Mas, de certa maneira, o que une esse grupo de 12, segundo a nossa interpretação, estão expostos nesses 4 pontos. O grupo de 38, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o que move-os é a ciência pura e as humanidades, a formação de professores, a visão de mundo católica e conservadora e a formação moral e humanista. Então, vocês vejam como há, entre essas perspectivas de formação do ensino superior, alguns aspectos que são efetivamente aspectos conflitantes. Não é? O que a gente identifica como encontros, né, entre esses dois grupos, e eu insisto, né, de que a Universidade do Paraná chega em 1950 ao processo de federalização, porque em 46 esses dois grupos, o grupo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Universidade do Paraná, efetivamente resolveram somar seus esforços. E aí 3 aspectos me parece que explicam um pouco esse encontro de horizontes entre grupos ideologicamente conflitantes. Primeiro, a viabilização do projeto universitário. É sabido, analisando a história dos dois grupos, que a manutenção da UP pelo Vitor Ferreira, o Nilo Cairo e seus colegas, assim como a manutenção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras pelo Lourenço Fernandes, pelo Loureiro Fernandes, pelo Jesus Bailarim, pelo nosso anfitrião aqui, o Homero de Barros, foi sempre um processo muito difícil. A manutenção econômica desses empreendimentos, a viabilização das matrículas, a viabilização das estruturas físicas, a viabilização dos laboratórios, foi sempre uma batalha muito difícil manter essas instituições abertas. Então, a soma dos projetos, de certa maneira, levava-os à crença que poderia ser benéfica para os dois grupos. Segundo, uma crença comum da necessidade de afirmação do Estado do Paraná. Todos eles comungavam uma tese bastante recorrente na atmosfera intelectual do período, que o Paraná era um estado sem uma identidade clara, sem uma posição política forte e que era fundamental afirmar o Estado politicamente, e a instituição de ensino superior seria um desses instrumentos de afirmação. E, por fim, aquilo que eu acho que é o grande aspecto que une a todos esses intelectuais envolvidos no ensino superior no Paraná, que é efetivamente a universidade como um lugar de formação das elites intelectuais e políticas. É, assim, algo que não exige muito da interpretação do historiador, porque são literais nas diferentes falas que nós identificamos nas fontes primárias que analisamos, a preocupação da criação da universidade como um locus fundamental de formação de elites intelectuais e políticas que sejam dirigentes
para o estado do Paraná. Um aspecto interessante aqui também para destacar, e eu estou aqui já me encaminhando para as minhas conclusões, é que, embora esses grupos, como eu destaquei, esses grupos tinham seus conflitos, mas esses conflitos eles nunca são enfrentados de maneira pública. Os católicos, de uma certa maneira, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eram mais enfáticos no sentido de criticar aquilo que eles chamavam de uma sociedade sem Deus, aquilo que eles chamavam de uma modernidade materialista, aquilo que eles chamavam de uma formação técnica e profissional, sem apoio em bases sólidas do ponto de vista moral e humano. Evidentemente, eles, de certa maneira, estavam endereçando essas ideias, né, aos seus colegas da medicina, da engenharia e do próprio direito, né, dos grupos que formaram inicialmente a UP. Mas, apesar dessas críticas pontuais, né, predominou a estratégia de evitar o debate sobre as concepções da universidade, de maneira a manter os conflitos controlados e a unidade institucional intacta. Eu vou salientar apenas 3 conclusões, eu teria outras aqui para mencionar, mas 3 que me parecem importantes. Primeira, um aspecto importante de destacar é que nesse período, né, que nós analisamos, de 12 até 1950, a gente não percebe uma distinção muito clara entre o campo intelectual e o campo político. Ou seja, tanto os nossos professores universitários estavam fortemente envolvidos no campo político, como mostram as trajetórias de presidentes de província, prefeitos de Curitiba, senadores, deputados, Câmara de Vereadores, enfim, uma série de cargos públicos. Então, tanto os nossos professores estavam envolvidos no cenário político, como a instituição era um espaço de visibilidade que dava a estes personagens que aqui trabalhavam a condição de ascender ao espaço político. Então, havia um sinergismo, né, para usar uma expressão aqui já utilizada anteriormente, um sinergismo entre a política e a vida cultural. Ou seja, tanto a cultura favorecia o acesso à política, quanto a política interessava a afirmação desse espaço cultural. Então, aí essa é a primeira conclusão que a gente chega. O segundo aspecto que a gente percebe é que essa universidade ela não nasceu, assim como quase todas as grandes universidades no mundo, ela não nasceu de um projeto claramente definido. Ou seja, não havia uma concepção de universidade previamente à universidade. Essa universidade foi se construindo no processo, foi se construindo nos conflitos, foi se construindo de acordo também com as variáveis que eram rebeldes à própria intervenção dos intelectuais. Questões econômicas, questões sociais, questões políticas, evidente, talvez a variável mais forte, né, que atingiu essa intelectualidade foi justamente em 1915, quando se decretou a dissolução da Universidade do Paraná. Esses intelectuais tiveram que lidar com esse cenário, digamos assim, adverso. Então, esse é um aspecto importante, ou seja, não há uma concepção da universidade previamente elaborada, mas há um processo que vai se construindo. E, por fim, o que eu queria dizer, e aí um aspecto para a gente pensar, é que quando a UP nasceu, em 1912, ela nasceu apoiada numa crença, né, que era justamente a crença do ensino livre, que era uma crença que depois se tornou uma lei, que é a Rivadavia Correia, que eu mencionei, que dava à iniciativa privada a liberdade de intervenção no ensino superior. E essa não só uma intervenção de criar instituições, mas de controlar academicamente essas instituições, do ponto de vista de organizar os seus currículos, de fazer seus concursos, de conferir diplomas, e uma inserção digamos assim, da iniciativa privada que contava com apoio público, ou seja, haviam subvenções de dinheiro público dentro da Universidade do Paraná durante todo o período, né, por parte tanto da Prefeitura Municipal, que chegou a doar o próprio terreno, né, onde hoje é o Centro Politécnico, quanto do governo do Estado. Então, há um processo digamos assim, há uma tese liberal bastante importante, né, no processo de criação da Universidade em 1912.
Em 1950, nós temos exatamente, digamos assim, a antítese dessa tese se realizando. Ou seja, a federalização da universidade, o tornar público a universidade, é efetivamente uma mudança bastante substantiva no que tange ao projeto que se deu inicialmente em 1912. Uma das questões que nós mencionamos nesse nosso livro é o que nós perdemos quando nós abdicamos da chamada Primavera Liberal de 1911 a 1915. Ou seja, de instituições que eram, se quiséssemos dizer, público-privadas, com uma participação intensa da sociedade civil e gerida fundamentalmente com completa autonomia pelos seus professores. O que nós perdemos com isso? Nós perdemos no sentido de que no Brasil prevaleceu, posteriormente a esse período, ou as instituições públicas e federalizadas, né, com todas as vantagens que elas trazem, mas também com todos os seus problemas, né, de instituições muito burocratizadas e às vezes muito lentas para se moverem em relação à própria dinâmica da realidade. E, por outro lado, as instituições privadas, elas vão acabar sendo predominantemente instituições de caráter empresarial. Ou seja, as instituições superiores de ensino, as instituições privadas de ensino superior, principalmente, isso eu já estou falando da década de 60, vão ser instituições de caráter muito mais empresariais do que propriamente universitárias. Isso, evidentemente, guardadas exceções bastante importantes, principalmente em relação às universidades confessionais. Mas eu acho que é essa a última reflexão que eu queria deixar. Quanto mudou no cenário de institucionalização do ensino superior no Paraná e o quanto nós perdemos ou ganhamos nas mudanças, nas decisões, nas mudanças que nós assumimos ao longo desse processo. Muito obrigado. Ricardo Costa de Oliveira, a universidade que a genealogia paranaense criou em 1912. A minha questão é a questão da análise de classes sociais. E eu venho investigando, nos últimos 20 anos, essa classe social histórica que eu denomino a classe dominante paranaense. Então, a minha abordagem, a minha contribuição ao surgimento da universidade em 1912 está intrinsecamente ligada à análise e investigação dessa classe. E aí eu começo exatamente com a própria gênese da sociedade regional, com a primeira conquista, primeiro povoamento de origem europeia do Império Português, também o estabelecimento das primeiras sesmarias, dos primeiros latifúndios, organizando a economia, a sociedade, a cultura nas ilhas de Paranaguá, 1648, na vila de Curitiba, em 1693. Então, a análise dessa classe dominante, que é composta pelos grandes proprietários, é composta também pelos principais comerciantes, e a sua inserção imbricada no aparelho de Estado local, através dos homens bons. Quando a gente faz esse levantamento demográfico, os primeiros fazendeiros, os homens bons, oficiais da Câmara, ordenanças, os padres, os principais comerciantes, nós temos uma estrutura de parentesco e nós temos algumas famílias que datam a sua estruturação a partir do século XVII e do século XVIII. E aí é um perfil claramente identificado, porque são famílias com sobrenome de origem portuguesa, de origem ibérica, são escravistas, dominam as câmaras, também têm todos os títulos das ordenanças. E é também aquele mesmo conjunto de relações, por exemplo, que clássicos como Gilberto Freire investiga no livro Casagrande Senzala,
É a primeira estrutura política de comando que já é brasileira, a partir da contribuição da miscigenação ameríndia e africana. Essas famílias, elas representam a grande propriedade. E aí basta uma análise geracional, as gerações século XVII, XVIII e XIX, a partir da estrutura da região. Muito bem, quando nós observamos século XIX, nós temos todos os processos políticos. A independência, depois o primeiro reinado, o segundo reinado e também o avanço dessa elite de maneira extremamente reduzida nas questões do ensino superior. Então é uma classe dominante, é uma classe alta, que é a classe que controla as forças produtivas, a propriedade rural, o comércio, as primeiras empresas, também a atividade dentro do Estado, a representação política, não apenas na esfera local, mas também na representação na Corte do Rio de Janeiro e também na Assembleia Provincial de São Paulo, criada a partir da década de 30. Esse é um conjunto de famílias que tem uma relativa homogeneidade. E além de ser uma classe social histórica, ela também pode ser investigada como um núcleo duro étnico da brasilidade, que ela controla a língua, o português brasileiro, ela controla a cultura superior, a cultura considerada erudita, ela controla as instituições estatais, ela controla a economia e ela controla a violência, as forças armadas. E é desse grupo, dos seus desafios, que saem os fundadores da Universidade do Paraná, principalmente na dinâmica da conjuntura política regional. Nós tivemos, com a proclamação da República, a continuidade das mesmas famílias do poder, que vem do período colonial, vem do período imperial, estão na Primeira República. E essas famílias também tiveram a Guerra Civil, que foi a Revolta Federalista, como uma das consequências da implantação e consolidação da República no sul do Brasil. Em 1908, houve o importante acontecimento que foi a coligação republicana, quando nós tivemos uma conciliação das famílias da classe dominante a partir da fratura entre federalistas e florianistas. Temos aqui a acadêmica Mônica, uma das especialistas na República, e é exatamente a coligação que permite a recomposição política, ideológica, cultural e educacional da classe dominante. Aí o grande fundador é o retrato social dessa classe, Vitor Ferreira do Amaral e Silva, típico descendente das famílias latifundiárias do período colonial. O nosso fundador, ele ainda possuía escravos que ele usava durante a sua infância e juventude. Então, nós somos um dos raros exemplos de uma universidade criada ainda por uma classe escravocrata, que estava com a tarefa política da modernização conservadora. Aí na obra Sociologia Histórica do Barrington Moore, quando uma classe arcaica, ela procura modernizar a sociedade, o Estado, as instituições, para manter a dominação, para manter o projeto hegemônico, para manter a inovação da grande mudança do capitalismo do início do século XX, bem como do final do século XIX. Quais eram os desafios a essa classe dominante brasileira? Os descendentes do antigo senhoriato, que vem do período colonial, esteve no Império e proclama a República. Havia dois desafios. Primeiro, externo, com o avanço do capitalismo internacional, inclusive na região sul.
aí a figura do empresário estadunidense Percival Farquhar, que mostra que o capitalismo internacional, empresários estrangeiros estão entrando na região na dinâmica da acumulação capitalista. O outro desafio foi a imigração europeia e a criação de uma elite, mesmo uma burguesia imigrante, representada em Curitiba, principalmente pela burguesia alemã. O imigrante alemão, que também é um desafio cultural à dominação tradicional dessa classe social histórica que tem a sua identidade étnica, seus valores, sua língua, sua religião, seu modo de vida, que em boa parte está explicado em várias obras. E aí, é claro, o grande desafio seria a assimilação dos estrangeiros, seria também a adequação às novas forças produtivas da segunda revolução industrial. Começa a eletricidade, na metalurgia, é exatamente essas transformações que geram o imperialismo europeu na África do final do século XIX, início do século XX, como um desafio à classe dominante brasileira tradicional. Então, é exatamente a partir dessas figuras que surge aquela operação conceitual que é denominada o nativismo cosmopolita. Vitor Ferreira do Amaral é o grande nome. Você não podia ser uma família de elite apenas na província, apenas no estado. Você tinha que passar necessariamente pelo Rio de Janeiro, que afinal é a corte, era a capital. Quando não, as faculdades de Direito, Recife, Olinda, Recife, São Paulo. Vitor Ferreira do Amaral é o típico itinerário, a típica trajetória, biografia da classe dominante brasileira do final do século XIX. E é uma classe que apresenta o grande corte de geração. Os pais latifundiários, escravistas, adeptos da monarquia. Os filhos, jovens republicanos, abolicionistas, modernizantes. Na superfície, porque na correnteza continuam os mesmos valores sociais da desigualdade, da exclusão, da forma autoritária, como nós constatamos na evolução republicana. Então, é uma união de indivíduos brasileiros que resolvem criar a Universidade do Paraná como uma instituição de modernização conservadora, como o Carlos já bem falou, mas que tinha as características, que era uma instituição, uma espécie de clube fechado de brasileiros. Pode observar que não há nenhum estrangeiro ou filho de imigrantes na geração dos fundadores. E também a disputa procurando modernizar no nativismo cosmopolita frente aos desafios dos Estados Unidos, da Europa, e aqui representados pelo Percival Farquhar. E também a lógica política é manter a instituição com os valores, de certa maneira, ainda aristocráticos, senhoriais, excludentes, de modo que não havia presença nem de pobres, nem de imigrantes, nem de pessoas distantes desse núcleo duro que é a classe dominante tradicional. E observem também o seguinte, há uma versão trabalhada pelo professor Wachowicz, menos pela Cecília Westphalen, que a universidade é também um repto do contestado. Aí é uma questão que também pode ser observada, que havia também a participação, a colaboração de catarinenses para criar a Universidade do Paraná. No grupo diretivo é o médico Reinaldo Machado, que também é outro escravista. Então não é apenas essa questão.
lembrando que a região é uma unidade de colonização de famílias. No período colonial, não há divisão nenhuma entre Paranaguá, Curitiba, São Francisco do Sul, Desterro. É a mesma formação étnica bandeirante da expansão vicentina do sul da capitania de São Paulo, unificada em 1710. As famílias estão o tempo todo passando Paranaguá, Curitiba, São Francisco, Guaratuba, São Francisco. Então é um projeto de classe para a modernização conservadora via Rio de Janeiro. E também o sentido que é colocado pode ser pensado que foi uma universidade criada para a reprodução ampliada dessas famílias. Só depois que a modernização vai aos poucos incluindo imigrantes e seus filhos e netos. Aí o Rui Wachowicz, por acaso ele era catarinense, nasceu em Itaiópolis também, ele levanta essa questão não percebendo, não é, o clube fechado de brasileiros que era a Universidade do Paraná. Também a Cecília Westphalen, também representando uma das mais importantes famílias da imigração, Westphalen, também a importante tradição alemã e a disputa cultural que colocou Curitiba como Joinville no final do século XIX e início do século XX, que vai ter como grande momento de resolução a disputa durante a Segunda Guerra Mundial na campanha da nacionalização. Tem uma questão, o professor Baranov bem coloca. A campanha da nacionalização é o projeto autoritário que a classe dominante brasileira já queria ter realizado no final do Segundo Reinado e que não conseguiu, que é nacionalizar o imigrante na língua, na cultura, nos valores e lançar as bases da ciência e tecnologia para evitar o atraso em relação ao capitalismo dos Estados Unidos, da Europa. Claro que esse é o projeto autoritário. Os reitores seguem nas mesmas famílias. Vitor Ferreira do Amaral, também uma importante genealogia do poder. Qual é o nome do segundo reitor que não fica muito tempo? João Ribeiro Macedo, do nosso importante clã Macedo, até hoje importantíssimo no estado do Paraná. E o ápice vai ser exatamente o grande talento do magnífico reitor Flávio Suplicy de Lacerda. Aí a bola vai ser do Névio, não vou entrar, durante o momento autoritário da ditadura militar de 64, que complementa a obra autoritária do Estado Novo. Então, tudo há uma conexão. Para concluir, passar também a questão, a gente observa que essas famílias fundadoras da Universidade do Paraná, seja daqui de Curitiba, São Francisco do Sul, dos Campos Gerais, eram brasileiros descendentes do senhoriato. E são brasileiros que formam até hoje, 2013, boa parte do poder profundo do Estado do Paraná. Quando você tem famílias no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, nos cartórios, no Tribunal de Contas, na mídia, na universidade. Mesmo com a modernização, já dizia o grande teórico das famílias, Emile Williams, outro estrangeiro que veio para cá, ficou fascinado pelo Brasil. Pensar as instituições no Brasil é pensar, sim, famílias, porque mesmo os imigrantes, rapidamente, eles ascendem socialmente, economicamente, mas eles aprendem de maneira muito elaborada o nepotismo político, como a gente tem todas as nossas importantes famílias, não é? Nesta universidade,
no executivo, no legislativo, no judiciário, com o ethos institucional do nepotismo, que vem das famílias fundadoras de origem portuguesa do período colonial, na sua trajetória de 10, 12, 15 gerações dos fundadores até a contemporaneidade. Então, são esses elementos que eu trago aí para reflexão e, como também bem colocou o nosso reitor Moreira, a família Moreira nas origens, e cada família no poder está numa rede, atravessando executivo, legislativo, judiciário, mídias, universidade, cultura, intelectualidade ainda hoje. Então, o que há de ventilação é bem-vinda, mas a continuidade dá o tom nessa minha leitura, que não só é da Universidade do Paraná, como do próprio Estado do Paraná e do Brasil. Muito obrigado. Névio de Campos, Flávio Suplicy de Lacerda, cruzada pela federalização e expansão da Universidade do Paraná. Queria cumprimentar os organizadores, todos os professores autores, o professor Baranov e todos os colegas aqui presentes. Dizer que é um grande prazer ter feito parte desse projeto, também ter escrito com o professor Carlos Eduardo, meu orientador de mestrado e doutorado, com quem partilhei muitos momentos, e hoje temos o prazer de continuar discutindo nossas pesquisas com os nossos orientandos e também com nossos encontros nos grupos de pesquisa. Imagino que a minha exposição está bastante aquém. Eu espero me manter uma certa distância, para não não tão distante, para não diminuir o nível do debate. Eu decidi escrever um texto do Flávio Suplicy. Olhando o título, acho que o título não expressa o capítulo. Talvez espera-se do título que eu indique toda a ação do Flávio Suplicy no processo de federalização e de expansão da universidade. O Suplicy apareceu na minha tese, que é o último capítulo, que foi publicado pela editora da UFPR, que se chama Processo de Federalização. E eu nunca me preocupei na tese, talvez pela própria trajetória, pelo próprio momento, de me perguntar por que o Flávio Suplicy conseguiu mobilizar uma comunidade política e uma comunidade acadêmica em torno do projeto de federalização. E hoje, depois de alguns anos, eu me recordo da minha professora também da graduação, Anita Schlesinger, que ela me provocava. Você consegue fazer uma associação mais ou menos do Rocha Pombo com a política paranaense, mas você não fez com o grupo de 12. E também acho que não fiz, mas também era uma preocupação não fazer essa discussão. Bom, mas existem algumas circunstâncias que me levaram a pensar. Flávio Suplicy de Lacerda foi reitor de 49 a 64, então um período bastante longo. 48 e 49 ele foi vice-reitor, existia uma organização de fazer rodízio, e depois que ele volta do Ministério da Educação, ele ainda é eleito reitor e dirige a universidade de 67 a 71. Então essas circunstâncias, e a forma também como ele é eleito pelo Conselho Universitário, quando não é por unanimidade, é pela grande maioria, me levou a pensar que elementos poderiam explicar esta tamanha capacidade de catalisação de Flávio Suplicy. Eu tomei como modo de ver, como possibilidade de interpretação, alguns conceitos. E aqui eu estou dialogando de alguma forma com o trabalho do professor Ricardo. Eu tomei o conceito de genealogia familiar, principalmente o espírito de família de Bourdieu, capital cultural herdado e adquirido. Então eu procurei fazer uma discussão que traz essa relação de poder chamar de capital social de Flávio Suplicy, na Lapa,
Recentemente eu tive o prazer de visitar Lapa e tive o prazer de conhecer a Casa Lacerda. Uma das fotografias das que estão lá, aparece a Dona Leocádia, a mãe, né, da Dona Leocádia, era sobrinha do Joaquim Américo Guimarães. Então, de alguma forma, eu estou dialogando para mostrar como que a família Suplicy de Lacerda está associada à família Guimarães, Rezende, e dessas famílias, o Flávio Suplicy herda o que eu chamo aqui, a partir do Bourdieu, o capital social. E, ao mesmo tempo, né, tem a família de imigrante alemã, que é a família Virmont, que traz toda a herança do capital cultural, que eu discuto a partir do capital cultural herdado, da família de médicos formados na Universidade de Berlim, e mesmo da família Suplicy, da França, que vem da tradição jurídica. E eu discuto, então, esses dois elementos como possibilidades para entender ou para explicar como que o Flávio Suplicy ele se lança no espaço político paranaense e também no espaço acadêmico. Porque, no fundo, a preocupação do texto é também dialogar com aquela discussão que vem na sequência, que vai ser à tarde, o movimento estudantil, já que redundou principalmente depois que o Flávio Suplicy assume o Ministério da Educação, e ele volta para a universidade e assume a reitoria de 20 votos do Conselho Universitário. Ele recebe 16 votos, então ele ainda tem um forte reconhecimento. Então, uma primeira possibilidade de interpretação que eu trago é discutir o capital social e o capital cultural como elementos importantes para o Flávio Suplicy se lançar no espaço intelectual aqui, chamando espaço intelectual tanto o campo político quanto o mundo acadêmico. E aí, desde estudando na Escola São José, Júlio Teodorico, Colégio Militar de Barbacena, a Escola Politécnica, até o ingresso na Faculdade de Engenharia por meio de um cunhado dele, que é bastante conhecido no Paraná, que é o Davi Carneiro, que era casado com a própria irmã do Flávio Suplicy. Então, essas relações, e aí eu trago bastante elementos do Bourdieu, ajudam a entender essa ascensão. Mas eu também trago o elemento capital cultural para mostrar como que o Flávio Suplicy, a partir do momento que ele herda esse capital cultural, principalmente do seu avô, do seu bisavô, da família Virmont, que tinha biblioteca, que tinha acesso a diferentes idiomas, como é que ele transforma esse capital cultural e transforma naquilo que é chamado de capital cultural adquirido, e essa posse desses capitais permite a ele também entrar no espaço acadêmico. Ou seja, e aí eu trago um pouco o diálogo com o Sérgio Miceli, quando está discutindo, principalmente o centro do Brasil, como que a partir da década de 20, as elites paulistas precisam também incorporar um outro elemento importante, que é o capital cultural. E aí ajuda a compreender esse acesso do Suplicy no ensino superior paranaense. Mas outro aspecto importante, e o que eu aponto e que talvez mereça ser investigado, é a relação muito forte que o Flávio Suplicy tem com as autoridades políticas, principalmente pelo Partido Social Democrático, que é com o Moisés Lupion e também com Gaspar Dutra. E eu trabalho com uma hipótese também de interpretação que essa relação, não só de amizade, mas essa relação partidária, permite um grande sucesso no processo de federalização e, em seguida, também no processo de expansão da universidade, seja a construção desses prédios, seja a remodelação do campus da Santos Andrade, seja já a construção, no contexto de Juscelino Kubitschek, do Hospital de Clínicas e depois do Politécnico, inclusive a homenagem a ele. Então, eu trago um elemento bastante importante, que está de fundo o capital político, como que ele converte, eu achei o conceito bastante interessante que eu trago do Bourdieu, como é que ele consegue converter, e aí não é uma coisa mecânica, mas que eu uso o conceito de estratégia de Bourdieu, como é que o Flávio Suplicy, por meio de estratégias que poderiam chamar de trunfos sociais, políticos e culturais, ele converte todas essas heranças, e aí acho aquele elemento bastante importante, que é a capacidade individual de organizar-se, de se lançar no espaço político, utilizando-se desses trunfos sociais, culturais e políticos, e coordenar o projeto que
vai ficar marcado na memória dos paranaenses como um reitor, não que vai ser reeleito vários momentos, mas vai estar associado ao processo de federalização e de expansão da universidade. E, para talvez deixar um espaço para a discussão, vou fazer aquilo que eu nunca consigo fazer, que é ser sintético. Eu coloco lá nas considerações finais, né, a trajetória do reitor Flávio Suplicy de Lacerda constitui uma parte significativa da história da universidade. Juntamente com Vitor do Amaral, são nomes que estão profundamente associados à memória e à história da UFPR. Vitor do Amaral pelas lutas que coordenou no processo de restauração da Universidade do Paraná, Suplicy pela singular permanência na reitoria por 2 décadas, assim como pela coordenação da federalização e expansão da instituição universitária. Então, parece que são 2 figuras importantes, que são possibilidades de interpretação para compreender esse primeiro século da Universidade do Paraná. E aí é preciso se debruçar, talvez a maior complexidade seria pensar esse segundo século, como que a universidade se torna muito mais complexa, pensando toda a complexidade do ensino superior a partir da década de 60. Então, eu espero que eu tenha apresentado a ideia geral, que é trazer os conceitos de Bourdieu para pensar, seja a herança social, a herança cultural e como que ele converte tudo isso e se lança no cenário e acaba tendo um grande reconhecimento por ter coordenado esse projeto. E aí, se você pensar como ele vai citando a ideia de universidade, Estado, seja ele o Lupion, você vê como a universidade, o Estado do Paraná, o Lupion tem uma fala assim, a universidade quer se expandir como o Paraná, o Estado do Paraná já se expandiu. Então, há uma associação, aquilo que o professor Carlos Eduardo chama atenção, uma associação muito grande entre o campo político e o campo acadêmico, pelo menos nesse contexto que eu estou analisando. Ou seja, não é possível imaginar que o Flávio Suplicy de Lacerda tenha chegado onde ele chegou, principalmente pelo acúmulo da capital cultural, mas nessa associação, né, nessa dialética desses diferentes capitais, é que ele acaba sendo reconhecido e se perpetuando, né, no cargo da reitoria, uma coisa que não é tão comum. Muito obrigado. Nacionalidade, muito além de um paranismo, o paranaísmo, essa ideia, justamente, a visão de um Brasil integrado, justamente em relação também a essa imigração que estava bastante numerosa na época. Eu não tenho números presentes, mas eu acho que no livro do Ricardo ele menciona isso, né? E eu acho que esse é um elemento que talvez mereceria uma análise melhor a partir das próprias afirmações que Vitor e outros contemporâneos fizeram. Bem, em relação à junção daquelas 2 tendências, quer dizer, a tendência, vamos dizer, simplificando um pouco, católica e não católica, vamos dizer assim, eu acho que um dos fatores que você mencionou, mas que eu acho que talvez fosse o fator principal, e talvez até o nosso amigo Marx gostaria dessa observação, foi a questão econômica, porque a faculdade de filosofia, ainda na época católica em particular, ela chegou num nível que ela não tinha mais como sobreviver sozinha, por questão de manutenção, que aliás você mencionou isso, mas talvez isso seria um motivo um dos mais fortes para aproximar esses 2 grupos. Não sei, mas isso aí a literatura primária vai decidir essa questão. Então, para viabilizar esse projeto conjunto, não foi só uma aproximação brasileira de consenso, né, de procurar, enfim, o homem cordial, um dando tapinha nas costas do outro. Eu acho que foram motivos econômicos bastante concretos, né, que motivaram isso. Aliás, essa questão da aproximação também não chegou a ser superada, porque eu lembro apenas a grande discussão entre Wilson Martins e o personagem que deu nome a essa sala, Homero Batista de Barros, né? Que inclusive na época teve respingos, até na imprensa nacional, cultural em São Paulo, etc. Né? Os que têm essa leitura sabem a que estou me referindo. Né? E eu, como aluno do curso de filosofia, nesta casa, que entrei em 1958,
59, ainda sentia, de certa forma, alguns respingos disso também. Havia uma tensão subjacente entre uma orientação católica e uma não católica. Aliás, a não católica nem se fazia presente, ela estava apenas assim, sensivelmente em algum lugar, mas a presença da orientação católica era muito forte. Tá? Tanto que no meu curso de filosofia pura, a literatura mais importante que nós éramos obrigados a consultar e a conhecer estava em língua latina. Eu aprendi filosofia em latim nessa universidade. É interessante, talvez, vocês que estão hoje formados nesse... Apesar de não ter saído de escola eclesiástica, não é? Mas de qualquer maneira, havia colegas, não é? Havia alguns seminaristas também que não tinham problemas, mas alguns colegas efetivamente precisavam da nossa ajuda. Né? Então, filosofia aristotélico-tomística, católica, quer dizer, a parte católica, não é? Enfim, exigindo até na bibliografia isso. E como livros base a gente tinha o Jolivet, o Abaniano e outros grandes nomes da filosofia católica. Aliás, o próprio professor Pupi, o Baldo Pupi, pelo qual eu tenho um grande carinho, um grande respeito, tinha recém voltado da França, onde ele tinha se doutorado com Jacques Maritain, que era um dos grandes filósofos católicos franceses de então. Evidentemente, a questão da integração é um problema que está no horizonte, né, desses setores que estavam hegemonicamente, né, colocados aqui no contexto paranaense, desde o final do século XIX, mas isso vai se intensificar até a década de 30, onde isso efetivamente vai ter uma força muito grande a partir do governo Getúlio. Eu diria, claro, que a universidade tem um papel nesse processo de nacionalização, mas neste contexto especificamente eu acho que o grande papel é da escola primária. Né? Então, realmente, a tentativa, né, de uma homogeneização cultural, né, a partir da língua, dos costumes e tal, o grande peso, né, dessa intervenção, e colaboro com as palavras do professor Ricardo, essa intervenção extremamente autoritária, né, no sentido de conformar as pessoas a um modo de vida, a um modo de pensar, a uma língua diferente das deles, ela se dá no plano da escola primária, né? Atingindo fortemente os imigrantes italianos, poloneses e alemães. Mas não estou aqui dizendo que a universidade também não tinha um papel, né, neste projeto. Também acho que concordo integralmente com o professor Baranov, eu havia mencionado isso. Existiam questões, às vezes quando a gente pensa, né, um projeto universitário, a gente imagina sempre que são as grandes questões, né, os grandes projetos, as ideias, né, que movem os seus atores. Às vezes não, às vezes são questões muito prosaicas, né? Por exemplo, nós não conseguimos nos manter porque economicamente sustentar um projeto universitário é bastante complicado. Embora tanto o grupo de 1912 contasse com grandes somas do erário público e o grupo de 1938, além dos recursos do erário público, contava com o apoio da Igreja Católica, né, com a instituição marista mantenedora, né, que até a federalização deu suporte econômico para o projeto da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Diga-se de passagem aqui para, né, não deixar passar a oportunidade, no processo de federalização, a Igreja Católica recebeu com juros, né, bastante poupudos todos os recursos que investiu na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras desde o momento em que ela se tornou mantenedora, se eu não me engano, em 1939. Né? Mas, de qualquer maneira, era um projeto dispendioso, né? Dispendioso, principalmente no caso da Universidade, a Faculdade de Medicina, né? Envolvia laboratórios, tinha uma celeuma muito grande em torno da questão dos cadáveres, né, para os alunos estudarem na Faculdade de Medicina. Era difícil a manutenção desses laboratórios e tinha toda uma questão também moral, ética, né? Parece que os indigentes de Curitiba eram levados, né,
meio escondidos, né, para o laboratório. Enfim, tinha todo um conjunto de questões muito complexas na manutenção da entidade e o encontro dos dois grupos, do ponto de vista da pragmática da manutenção da instituição, talvez foi mais forte do que as divergências ideológicas propriamente ditas. Embora, insista, né, essas divergências ideológicas também estavam apoiadas digamos assim, num background comum, que era justamente as origens familiares, tudo isso que foi mencionado aqui pelo Névio e pelo Ricardo. O professor também Baranov acrescenta esse conflito particular, né, entre católicos. Eu nem falo que é católicos e anticlericais, porque o contexto do anticlericalismo ele é um contexto mais do final do século XIX, né, que no decorrer do século XX vai se dissolvendo. Há nesse grupo de 1912 uma série de católicos, né, católicos muito, digamos assim, ortodoxos, mas que não se constituiu naquilo que o Névio chamou, na sua tese de doutorado, no laicato católico, ou seja, naqueles intelectuais que assumem a difusão da visão de mundo católica como seu projeto intelectual prioritário. Não é? Ou seja, eram católicos, mas católicos do ponto de vista de uma perspectiva confessional privada. O laicato são os católicos do ponto de vista de uma perspectiva pública, de ação social. Mas, enfim, os conflitos existiam e um desses conflitos, talvez o mais, né, que causou maiores problemas, né, tenha sido justamente esse conflito entre o Wilson Martins e o Homero de Barros, né, porque realmente havia uma preocupação muito grande, né, principalmente desse grupo que dirigia a universidade, de abafar esse debate, né, de evitar que esse debate transbordasse publicamente. Mas ele acabou transbordando, mas em última instância, quando transferiram o Wilson Martins para o Ministério não sei se era da Educação, que mandaram ele, né, de certa maneira resolveram a questão, enfim. E por último, sendo bem rápido também, quero parabenizar o Nelson pela contribuição. Realmente a questão da maçonaria é uma questão importante para pensar não só o Paraná, mas todo o contexto brasileiro, republicano, desse período. Lembrou bem um nome interessante, né, que é o nome do professor Dario Veloso, professor de História do Ginásio Paranaense, da Escola Normal, e que, por mais que tenha sido uma das grandes lideranças intelectuais do final do século XIX e pelo menos pelos primeiros anos do século XX, o Dario Veloso morreu ali por 27, se não me engano, ele nunca ascendeu à universidade, né? E aí um aspecto que caracteriza essa intelectualidade do século XIX, que a nossa universidade veio, de certa maneira, superar. Eram intelectuais autodidatas, né, sem uma formação superior específica. Né? Dario Veloso, até hoje, é uma incógnita um pouco qual era a formação do Dario Veloso. Seguramente, ele tinha uma formação secundária, né, mas nunca ingressou no curso superior. E por isso, evidentemente, a ele não foi permitido o ingresso na Universidade do Paraná, embora boa parte da geração que criou a Universidade do Paraná tenha sido, em algum momento, discípulo do próprio Dario Veloso. Né? Isso para a gente pensar um pouco essa questão da formação do campo intelectual, a questão da certificação, né, que os diplomas universitários passaram a ter, o papel que os diplomas universitários passaram a ter a partir do momento que nós tínhamos a criação da Universidade Federal do Paraná. Questões muito interessantes, não é? Mesmo a questão também dos estrangeiros, aí entra mais um elemento que nós podemos aprofundar. Eu acho que durante a Primeira República e até mesmo na década de 30, nós vamos encontrar uma diferença entre o clero católico brasileiro nacional e o clérigo importado, não é? Seja da Alemanha, da Itália, da Polônia, e havia aí diferenças culturais importantes, professor Baranov, que o catolicismo brasileiro, ele era extremamente flexível, desde questões como um padre ter família, que no século XIX é extremamente frequente, regular e até, eu diria, esperado, que um padre brasileiro tivesse família, tivesse mulher, com todo o respeito, não é? E o clero estrangeiro, que vinha com uma
doutrina, vinha com visões de mundo, visões da igreja muito mais sectárias, herméticas e fechadas. Aí a gente tem que entender também o clero estrangeiro e o papel aqui na região no Paraná. Uma das soluções também foi no Estado Novo, quando Manuel Ribas traz Dom Ático Eusébio Rocha da Bahia para comandar o clero paranaense devido ao grande número de padres de origem alemã, polonesa e italiana. E é o Dom Ático que vai retomar o controle cultural, diria político, sobre esses padres, não é? E é interessante que ele vem com a tradição baiana. Também o Dom Ático, vejam que interessante, como é o nome do primeiro cartório tabelionato de Londrina? Alguém é de Londrina aqui ou não? Cartório Rocha, que é de uns sobrinhos que ele trouxe da Bahia. Então é uma dinâmica também que você vai tendo. Agora, depois da campanha da nacionalização, você de fato consegue essa plataforma em comum, que você já não tem mais nenhuma ameaça, seja de sobrenome, de língua, de projeto nacional diferente. Você consegue padronizar em boa parte a partir da escola fundamental, não é, o Carlos Salô, bem como o fechamento das instituições culturais estrangeiras, clubes recreativos, jornais, imprensa, a escola estrangeira com seu currículo estrangeiro, que era muito forte dependendo da região. Você aprendia a língua estrangeira e a cultura cívica da imigração. Você não celebrava a independência ou a república, você celebrava, é claro, o aniversário do Kaiser, ou as festas cívicas da Polônia, da Itália, isso em larga escala, em várias regiões. Depois do Estado Novo, você consegue a base em comum, que permite, na década de 50, novas questões. Também para pensar uma outra dimensão que eu acho que é importantíssima. Quando foi criada a Universidade de São Paulo, aí sim, devido à derrota do movimento de 32, havia o projeto, a missão de uma modernização muito mais acentuada. Aí pensem o que foi a implantação da sociologia em São Paulo, com o que não houve aqui no Paraná. A sociologia, as ciências sociais, aqui datam da década de 90, do século 21, está sendo feita pela primeira vez agora. São Paulo não. Primeiro a Escola Livre de Sociologia e Política, e quando se cria a Faculdade de Filosofia, o grande papel que a sociologia teria, o Fernando de Azevedo, o Florestan Fernandes, e a sua agenda de pesquisas, que é uma agenda paulista. Pensar a sociedade de classes, mas pelos excluídos. O índio, que é o trabalho do Florestan Fernandes, mestrado, doutorado, o negro, o imigrante. Claro que eles nunca pensam a própria classe dominante tradicional de São Paulo, os chamados quatrocentões, porque aí já escaparia da agenda temática. Aqui no Paraná não houve esse problema, porque não havia nenhuma necessidade em criar uma sociologia que fosse científico-crítica, uma pedagogia que fosse crítica. Não é qualquer disciplina da área de humanidades. Pelo contrário, é o Paraná que oferece para o Brasil o seu grande quadro político organizativo, que é o nosso Flávio Suplicy de Lacerda. Paraná exporta para o Brasil, para Brasília, e, é claro, no regime ditatorial, seu grande dirigente, que faz todo sentido, fechando o ciclo de autoritarismo e de modernização conservadora que cria a instituição. E é só agora, está falando com o Carlos, há poucas décadas, que muitos departamentos dessa universidade começam a se abrir em concurso público meritocrático. Ainda está para ser escrita a história das famílias da universidade. Vamos observar as áreas mais tradicionais, conservadoras. Medicina, direito, temos ali um colega do direito, engenharia,
há essa modernização, abertura meritocrática, como houve em várias áreas aqui desse prédio da antiga Faculdade de Ciências ou não? Professor Carlos, professor Névio. Aí é objetivo próximo de outros livros. Eu gostaria de comentar só talvez o significado dos católicos em 46, em 50 principalmente. Se pensar, a aula inaugural da Faculdade de Filosofia de 51 foi feita pelo Wilson Martins. E você consegue identificar ali a recepção de uma outra tradição filosófica que não a tradição católica. Eu acho que com o processo de federalização, a Igreja Católica conseguiu avançar muito mais os espaços, dentro dos espaços, seja administrativos e mesmo ideológicos da Faculdade de Filosofia. E eu acho bastante pertinente essa questão econômica, mas tem uma coisa bem interessante, que quando os católicos souberam do processo de federalização, que é lançado em 49, dezembro de 49, por Suplicy, em agosto de 50 eles criaram a Faculdade Católica de Filosofia. E depois eles foram aglutinando a Faculdade de Direito, e aí até que a Arquidiocese de Curitiba vai gerenciar todo o processo de organização da Universidade Católica do Paraná. Então parece que ao grupo católico, em 50, o projeto de federalização era uma possibilidade histórica de manter o projeto católico dentro do ensino superior, mas também era um risco a ponto de levar todo o grupo católico a constituir uma outra universidade. Parece, sim, muito mais uma questão de estratégia, do ponto de vista cultural e político, do que um aspecto financeiro, na minha interpretação.